Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a Assembleia da República encerra hoje um importante debate que conduziu à presente votação da proposta de Orçamento de Estado para 2012. Trata-se de um orçamento que assume o compromisso de libertar as próximas gerações do peso opressivo da dívida e lança, ao mesmo tempo, as bases de um novo modelo de crescimento económico. É também um orçamento de sensibilidade familiar, que respeita a coesão social e assume critérios de justiça distributiva que têm em conta os frágeis equilíbrios económico-sociais do nosso país. Depois de apresentar a sua proposta inicial, o Governo manifestou-se disponível, ao longo destas semanas, para negociar com todos os grupos parlamentares as respectivas propostas de alteração, que ajudassem assim a melhorar aspectos suscetíveis de aperfeiçoamento. Não era uma carta fechada, como ficou demonstrado no início desta semana. A maioria parlamentar, que apoia o Governo, apresentou a sua própria proposta para modelar os cortes nos subsídios de férias e de Natal e, num espírito de diálogo e de serenidade, foi possível introduzir alterações com um impacto direto na vida cotidiana dos portugueses, preservando os objetivos orçamentais. Esses cortes vão incidir apenas nos rendimentos superiores a 600 euros, passando dos iniciais 485 euros propostos pelo Governo. Do mesmo modo, será aplicado um corte gradual aos rendimentos até 1.100 euros e não a partir dos inicialmente previstos 1.000 euros. A aceitação desta proposta por parte do Governo significa que 51 mil funcionários públicos ficam isentos de qualquer corte e que 174 mil terão um corte parcial. Significa ainda que 1,9 milhões de pensionistas ficam isentos deste esforço, o que equivale a cerca de 78,5% dos pensionistas. E ainda 280 mil terão um corte apenas parcial nos seus subsídios de férias e de Natal. Preservou-se assim o espírito de exigência e de sensibilidade social do orçamento. Preservou-se assim a consolidação pelo lado do corte das despesas. Preservou-se assim a meta do déficit, compensando os efeitos desta modulação com o agravamento da tributação sobre o capital. Chama-se a isto capacidade de diálogo político. Chama-se a isto responsabilidade social. Chama-se a isto governar para as pessoas. É preciso saber ouvir para saber decidir bem. Tivemos um tempo para ouvir todas as sugestões e ponderar o respectivo impacto, uma atitude construtiva e de humildade democrática, que importa aqui realçar novamente, visto tratar-se de um Governo que conta com o apoio maioritário desta Câmara. Mas a verdade é que nestes momentos de emergência todos são precisos para defender o interesse nacional. Depois, chegou o tempo para assumir responsabilidades e decidir. Sempre esteve claro que eventuais alterações à proposta inicial não poderiam, em circunstância alguma, comprometer os objetivos fixados, nomeadamente o cumprimento das metas orçamentais e levar a cabo a consolidação das contas públicas do lado da despesa e não do lado da receita. Estar à altura do momento histórico que Portugal atravessa significa, portanto, olhar para os problemas e avançar com soluções, sem dogmas ideológicos nem espírito de facção. Estar à altura do momento histórico que Portugal atravessa é reconhecer que o caminho é estreito, que é preciso pedir pesados sacrifícios aos portugueses, mas só com esta ordem do trabalho coletivo poderemos superar as dificuldades estruturais acumuladas ao longo de décadas e reencontrar-nos assim com o crescimento económico e com a criação de emprego. Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, também é bom sabermos de onde viemos para podermos decidir bem para onde pretendemos ir. Deixem-me recordar que este Orçamento de Estado decorre de uma situação excepcional. Em primeiro lugar, Portugal viu-se na contingência limite de solicitar ajuda externa para evitar uma grave ruptura financeira. Uma situação que resultou, em grande medida,
de sucessivos erros de governações cometidos ao longo de vários anos, mas que se agudizaram com os últimos governos do Partido Socialista. Portugal pediu ajuda financeira porque já não tinha dinheiro para pagar salários nem pensões. Pode doer a alguns ouvir a verdade, mas não há como contorná-la. Em segundo lugar, esse pedido traduziu-se na assinatura do Programa de Assistência Económica e Financeira entre Portugal, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, que exige o cumprimento de metas e objetivos para que Portugal continue a receber financiamento externo e sem o qual paralisaria. Isto significa que Portugal é hoje um país sob intervenção externa e esta situação não pode deixar de ferir o nosso orgulho como portugueses. Foi esta a herança deixada pelos governos do Partido Socialista, mas não será este o futuro de Portugal com o atual governo. O PSD acompanha a saudação do Governo ao sentido de coesão nacional demonstrado pelo Secretário-Geral do Partido Socialista, mas acrescenta um apelo para que mantenha o espírito patriótico que marcou a postura dos partidos fundadores do regime democrático português nos grandes momentos da história contemporânea, desde a defesa do regime democrático e da sua consolidação até à integração europeia. No passado, os partidos fundadores souberam estar à altura dos desafios da nossa história e agora têm de mostrar que estão à altura do momento da emergência nacional que Portugal atravessa. Em junho passado, os portugueses, confrontados com a grave crise económica e financeira, optaram pela mudança e disseram não ao obsoleto modelo de governação socialista. Deram uma vitória clara ao PSD e conduziram à formação de um governo de coligação com o CDS-PP, que evitasse assim a ruptura iminente e que liderasse um processo de transformação estrutural da nossa economia, da nossa política e das nossas instituições. Para que Portugal nunca mais regresse às atuais dificuldades, para que Portugal seja a sociedade próspera e aberta que os seus cidadãos merecem, os resultados eleitorais criaram as condições políticas de governabilidade de que o país precisa para enfrentar todos os problemas e responder a todos os desafios. O exigente e intenso início de mandato tem demonstrado que o Governo está empenhado nessa mudança. O PSD acredita no Governo e acredita que a mudança é possível. E acredita que estes 5 primeiros meses de governação demonstraram que a mudança já chegou, mas ainda há muito a fazer. Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, não se trata apenas de cumprir os compromissos que assumimos com os nossos parceiros internacionais. Queremos interromper o ciclo de adiamentos que nos colocou numa trajetória insustentável. Queremos modernizar o país. Queremos preparar os portugueses para os desafios da globalização. Queremos revigorar a cidadania. Queremos criar as condições para que todos os portugueses possam prosseguir os seus planos e os seus sonhos. Este Governo assume no Orçamento de Estado para 2012 um conjunto de opções políticas claras e exigentes. São medidas que respondem não apenas à situação em que vivemos, mas que apontam claramente para o futuro. O Orçamento está focado no futuro porque o próximo ano é decisivo para Portugal. As medidas previstas irão colocar as finanças públicas numa trajetória sustentável e contribuir para criar as condições necessárias para a retoma do crescimento económico sustentado. Mais de 2/3 do esforço de ajustamento será realizado do lado da despesa e não são incorporadas medidas de caráter extraordinário, ao contrário do que se passou este ano com a adoção de medidas temporárias de montante significativo para responder ao desvio orçamental herdado da governação socialista. A execução orçamental do primeiro semestre do presente ano revelou um desvio substancial que obriga a tomar medidas mais pesadas.
E sem as medidas adicionais, o limite orçamental para este ano estaria irremediavelmente comprometido. Hoje, ninguém pode negar que a ação prudente e preventiva assumida pelo Governo revelou-se judiciosa e um exemplo para exercícios futuros. O esforço de consolidação implica pesados sacrifícios para os portugueses, mas o esforço do Orçamento de Estado consagra também um conjunto significativo de medidas que apontam para uma justa repartição de sacrifícios, que decorre de critérios amplos e profundos de equidade e de justiça, que decorre de uma visão de conjunto dos custos que vários setores da sociedade portuguesa estão a pagar já há muito tempo e que integrou o apelo solidário aos mais favorecidos com vista a atenuar as dificuldades dos mais vulneráveis. Deixem-me recordar que os contribuintes do último escalão do IRS passam a estar sujeitos a uma taxa adicional de solidariedade de 2,5%. Recordo também que um montante até 200 milhões de euros de receita adicional do IVA será afetado ao financiamento do Programa de Emergência Social, aumentando os recursos destinados ao auxílio das famílias portuguesas em situação de exclusão ou de carência mais aguda. Os crimes fiscais mais graves terão as suas penas significativamente aumentadas. O prazo de prescrição das dívidas tributárias é alargado de 8 para 15 anos, sempre que estejam em causa factos tributários relacionados com a utilização de paraísos fiscais e as transferências de rendimentos de capitais para entidades localizadas nestes territórios passam a estar sujeitos a uma taxa agravada de 30%. Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, sim, é um orçamento exigente, mas é também um orçamento realista. E o Governo já mostrou neste curto período que tem um rumo claro, rigoroso e ambicioso. Recentemente foi concluída a segunda avaliação trimestral do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal. As conclusões foram claras. Portugal cumpriu os limites estabelecidos para setembro, para o déficit orçamental e para a dívida pública. Portugal cumpriu o compromisso de não acumulação de atrasos nos pagamentos externos. Portugal avançou na agenda da reforma estrutural da nossa economia. Portugal está a cumprir. O início deste longo caminho mostra que vamos ser capazes de corrigir os desequilíbrios macroeconómicos e as debilidades estruturais. Vamos ser capazes de consolidar as contas públicas, recuperar a competitividade da nossa economia e regressar a uma trajetória de crescimento sustentável e de criação de emprego. É este o nosso grande desígnio. Este orçamento representa também, por isso, uma oportunidade renovada. Uma oportunidade de equilibrar as contas públicas para o crescimento económico e o emprego assente em bases sólidas e permanentes e não em expansões temporárias e contrações súbitas. Uma oportunidade de eliminar os bloqueios e distorções que impedem o nosso desenvolvimento. Temos um governo corajoso no combate à crise, solidário com os mais desfavorecidos, que sabe ouvir e dialogar, que está a reformar o país e a devolver credibilidade a Portugal. Numa palavra, o país pode contar com o seu governo, o país pode contar com o PSD para ultrapassar a emergência nacional e recuperar a economia. Este orçamento é a nossa proteção contra a incerteza externa e o antídoto contra as desistências internas. Este orçamento indica-nos finalmente o caminho da esperança. Disse.